Tá liberado, doutor. Então tá, muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui a toda a equipe das comissões da OAB do Paraná e também da Escola Superior de Advocacia por estarmos hoje aqui em um debate que será muito valoroso aqui entre três grandes colegas, a doutora Irine Tsukutsogo, que é do IBDE, do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, e também advogada militante na área de recuperações e falência no Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutora Irine. Gostaria também de agradecer o doutor João de Oliveira Rodrigues, que é juiz da primeira vara de falência em São Paulo e sempre colabora muito com os debates na área de recuperação judicial e falência. Muito obrigado, doutor João, por estar aí conosco, ao vivo, no YouTube, para todos os nossos colegas, para o Brasil todo, né? E também agradecer ao nosso colega, magistrado e grande baluarte da inovação no direito empresarial, hoje está sendo referência para o Brasil inteiro, o doutor Antônio Evangelista de Souza Neto, que está aí conosco direto de Francisco Beltrão, ao vivo, né? Então, estamos aí com a doutora Irine, do Rio de Janeiro, doutor João, de São Paulo, e doutor Antônio, juiz de direito, em Francisco Beltrão, para conversarmos sobre o projeto de lei de autoria do deputado Hugo Leal, o projeto de lei 1397 de 2020, que traz grandes proposições para que nós, no Poder Judiciário, não passemos ou não amarguemos a mesma euforia do sistema de saúde no Brasil hoje, que já há quem diga que o próximo caos será o Poder Judiciário. Então, estamos aqui hoje para colaborar com os advogados, para trazer novidades e incitar a criatividade para que consigamos afirmar o princípio da preservação das empresas e também, assim, conservar os postos de trabalho e que os nossos clientes consigam gerar impostos e distribuir renda, que é isso que faz o nosso país andar adiante, e também com muito apoio e necessidade dos advogados nesse momento. Eu gostaria de registrar o meu muito obrigado ao Poder Judiciário, a colaboração do Tribunal de Justiça com a OAB Paraná, e dizer que realmente é um paradigma que estamos quebrando. Estamos realmente colocando a advocacia lado a lado com o Poder Judiciário em busca de soluções adequadas e que minimizem todo esse déficit que nós temos na celeridade processual e na satisfação de direitos. Muito obrigado a todos, que todos aproveitem. Estou aqui com o meu WhatsApp, com os amigos que estão nos assistindo aqui. Gostaria de registrar algumas audiências. Dr. Paulo Vinícius Ascioli, Dr. Maurício Grisbach, Dr. Eduardo Lipinski, Dr. Rafael Guedes, Dr. Dirceu Pertuzati, Dr. João Balaban Steins, Dr. Leonel Betti, Dr. Marcos Pereira, Dr. Alberto Goldstein, Dr. Bernardo Cabani, Dr. Luiz Arens, Doutora Patrícia, Dr. Alexandre Nasser de Mello, Dr. Laércio Cruz, enfim, todos que são amigos aí de longa data, que nos prestigiam nessa data. E passamos, então, aos debates. Gostaria de, inicialmente, passar a palavra para a doutora Irine, que irá fazer a abertura e suas considerações. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a honra de poder estar aqui com nossos ilustres magistrados, doutor João, doutor Antônio Neto. Rômulo, muito obrigada por estar nos recebendo, para abrir a casa da OAB Paraná e propiciar esse debate que, enfim, de extrema importância nesse atual cenário que estamos vivendo. Uma das principais críticas que estamos assistindo nesse momento é que o sistema jurídico brasileiro ele já tem leis eficazes, mas que, com todo respeito, nós que estamos à frente e militamos, né, no direito empresarial, enfim, não parece para nós que essa seja a realidade. A experiência que nós temos, principalmente quando observamos legislações de diversos países, sobretudo os europeus,
é que eles foram rápido e alteraram especificamente para a legislação para que pudessem enfrentar essa gravíssima crise que está nos assolando e que está atingindo diretamente esses agentes econômicos. Prova disso que existe a necessidade de se alterar a nossa legislação são alguns exemplos que eu vou mencionar aqui rapidamente sobre alguns países europeus que adotaram medidas para evitar essa crise. Por exemplo, a Alemanha, que existe a obrigação de confessar a falência no caso de insolvência iminente. Essa obrigação, diante dessa crise, ela foi suspensa até o final de dezembro de 2020, enfim, até o final do ano. A França, ela também, no mesmo sentido, ela segue essa inteligência, que é um país que impõe ao devedor a obrigação também de confessar a falência. Aquele que não confessar a falência, ele pode vir a cometer um crime, enfim. Por exemplo, diante dessa crise, essa obrigação ela também foi suspensa, especificamente por conta da pandemia. Portugal e Itália, que se utilizam de sistemas distintos, o legislador ele também introduziu uma moratória suspendendo a exigibilidade de obrigações em razão da pandemia até o mês de setembro. Espanha, outro país também forte, o legislador ele baixou 2 decretos. Esses decretos eles são chamados de decretos reais, decreto real, onde essencialmente afastaram também a possibilidade de pedido de falência até dezembro de 2020, se afastando também a obrigação de confessar essa falência e insolvência. O que nós temos diante disso? Em todos esses países, eles já existia uma previsão de prevenção de insolvência. Diante de todo esse breve comparativo que eu mencionei aqui, o que nós podemos concluir rapidamente? Que existe sim uma necessidade de alterar a legislação para que possamos superar essa crise, que sem precedente, que nos abateu, e é uma crise severa, que abateu praticamente todos os agentes econômicos, e isso muito inteligentemente vem sendo implementado nesses países da Europa. Para esses países da Europa, no momento anterior a essa pandemia, como eu mencionei, eles tinham esse dever de confessar a falência. Então, logo, eles identificaram essa problemática, eles suspenderam. Outro ponto importante aqui mencionar é que também os credores nesses países que formularem um pedido de falência em face desses agentes econômicos, eles ficarão suspensos até dezembro de 2020, enfim, até desse ano. O que se percebe é que eles tiveram uma preocupação de criar um ambiente favorável para que esses devedores que foram severamente afetados possam se reestruturar de maneira saudável. E aonde que nosso projeto de lei ele entra nisso? Para mim, também muito inteligentemente, é um projeto de lei 1397, de autoria do deputado Hugo Leal, que altera esse regime jurídico de recuperação judicial, extrajudicial e falência durante esse período de calamidade pública, por força dessa pandemia do Covid-19. Ele reuniu uma comissão de juristas, de especialistas na matéria, um grupo de emergência, para quê? Para pensar e elaborar soluções de como podemos enfrentar essa crise, e que não se torne uma verdadeira catástrofe. Inclusive, eu quero parabenizar aqui alguns dos integrantes, são diversos integrantes, são alguns, né? Mas parabenizar, sobretudo, o doutor Daniel Carno Costa, o doutor Pedro Teixeira, Márcio Guimarães, que são pessoas que estão ali à frente do projeto e batalhando e pensando todo dia ali. Eu sei que tem várias outras pessoas também que por trás que cooperam e que vêm, enfim, auxiliando fazendo com que crie uma possibilidade de um ambiente saudável para a gente poder superar essa questão. Essa proposta, ela é uma tentativa de dar fôlego, como eu já mencionei anteriormente, com providências emergenciais e transitórias. Existiram 3 preocupações básicas dessa comissão, desses especialistas, que foi o seguinte: a primeira preocupação foram com as empresas que eram saudáveis,
ainda viáveis no início dessa pandemia, fazendo com que se evite que essas empresas, esses agentes econômicos, se tornem insolventes. A segunda preocupação, muito inteligentemente, desse grupo, foram com as empresas que já precisavam, talvez precisariam acessar esse nosso sistema de insolvência, e eles tentaram buscar e flexibilizar, tornar mais acessíveis esses procedimentos com o propósito de manter essas empresas funcionando. Uma terceira preocupação que a gente observa aqui foram com as empresas que já estão em recuperação judicial, que já estão com seu plano aprovado, cumprindo seu plano, mas que, em face dessa pandemia, dessa crise, que veio de forma do nada, que não surgiu, provavelmente terão dificuldade de manter e de cumprir esse plano. Como que essas empresas elas vão conseguir dar continuidade? Nessas discussões e tudo que foi pensado, foram elaboradas 2 soluções para essa primeira preocupação do grupo. A primeira preocupação e solução sugerida para esse primeiro grupo de empresas que ainda eram viáveis e saudáveis é a seguinte: foi a suspensão, uma suspensão legal, suspensão de execução, a suspensão dos processos de forma temporária, para que todos esses agentes econômicos eles tenham um fôlego para tentar se reorganizar durante esse período de 30 dias, sem a pressão de serem cobrados, executados, despejados, de terem seus bens constritos, enfim, tendo um fôlego a mais. Na sequência desses 30 dias, passado mais 30 dias, que foi uma alteração que teve quando foi agora aprovado pela Câmara, cria-se um mecanismo, através da negociação preventiva, que esses agentes econômicos que continuam precisando dessa ajuda extra, através de uma negociação coletiva, que é um procedimento, cabe frisar aqui, de jurisdição voluntária, apenas supervisionado pelo Poder Judiciário, onde esse agente econômico comprovar uma redução de 30% do seu faturamento em relação ao trimestre equivalente ao ano anterior, foi isso que ele acaba ganhando um stay, uma suspensão adicional, para que ele faça uma negociação com seus credores. Haverá um estímulo à negociação, inclusive, se ele quiser, ele pode indicar um negociador. É importante dizer aqui também que essa indicação do negociador ele não agrega custo, é uma opção, uma faculdade. Ele pode, por exemplo, se utilizar do seu próprio advogado, por exemplo. Na Europa, esse tipo de procedimento ele já está previsto, conforme eu mencionei anteriormente, quando pensei algumas questões de alguns países da Europa. No final desse procedimento da negociação coletiva, esse agente econômico, essa empresa, ela vai apresentar esses acordos individuais e a participação dos credores é voluntária, cabe frisar aqui também. Enfim, não me alongando muito, até porque nós temos o doutor Neto, que também vai tratar dessa questão da negociação preventiva. O que eu posso considerar aqui também é que estamos diante de um cenário imprevisível, em que esse novo normal ele vai surgir e ainda não sabemos o que vai acontecer. E é preciso que a gente tenha reflexões que sejam pertinentes para esse cenário que hoje é extraordinário. Nós não estávamos preparados para isso. Nossa legislação não estava preparada para isso. Posso mencionar aqui também que olhar para um passado, para essas ferramentas que já estavam à disposição, para essa realidade que não mais vivenciamos hoje, e querer aplicá-las nesse momento ou num futuro próximo, me parece que vamos causar um problema ainda muito maior. Não só para a economia, mas que acarretará um problema em cadeia ainda maior, em diversos setores. O que se espera é que o Senado compreenda essa necessidade de uma aprovação rápida desse projeto, que, ao meu ver, é um projeto bastante positivo,
pois, como mencionei agora, as ferramentas que hoje nós temos são ineficazes, com certeza ineficazes diante dessa problemática que estamos enfrentando. Necessitamos hoje de uma lei, não basta apenas interpretação e flexibilização de uma lei existente. Neto, você vai dar continuidade a esse tema, tenho certeza que de forma brilhante sobre a negociação, e passo a palavra para os nossos magistrados. Depois a gente continua debatendo. Deixa eu só agradecer a doutora Irine, né? Expôs com bastante maestria a nossa preocupação e também o direito comparado que vem rapidamente atendendo as consequências da pandemia, né? O Brasil ele tem um sistema legislativo truncado e isso é um desafio agora em épocas de crise, porque realmente a necessidade de aprovações em duas casas e acompanhando o próprio projeto de lei 1397, você vê que teve diversas tentativas de emendas aglutinativas, de outros projetos tentando ser enxertados na iniciativa que já possuía uma lógica jurídica comparada, especialmente com o direito francês, né? Isso nos preocupa porque cada tentativa dessa processual pode até afastar a principiologia da norma que se buscou através do projeto de autoria do Dr. Hugo Leal. Então, nós também, através aqui da OAB do Paraná, eu tive a satisfação de ser presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB e também vice, da qual idealizamos o Congresso Paranaense de Direito Empresarial, o qual vem sendo um sucesso desde a sua primeira edição, já estamos na terceira, e nós nos preocupamos bastante em preservar a segurança jurídica, nós trazemos muito esse traço de previsibilidade que nós precisamos, né? E os projetos que estão em pauta necessitam manter as suas características originais. Então, eu convoco os nossos ouvintes que entrem para ver o texto original do 398 de 2020. Vocês vão ver que é um texto muito bem escrito, claro, né? Achei bacana porque há uma clareza. Em épocas de crise, você tem que ter clareza. Se você ficar discutindo o procedimento, a gente esquece do direito material. Então, é muito claro, e eu já fazendo um link aqui para o doutor Antônio, a gente, como advogado, nós vivenciamos cotidianamente as tentativas dos devedores contumazes se utilizar da justiça, né, muitas vezes em abuso de direito, para protelar seus cumprimentos de obrigação. A negociação, me parece, a partir do projeto de lei, que ela tem assim quase que um caráter pré-processual impositivo numa tentativa de que as pessoas formar um grande núcleo de debate sobre credor e devedor para que tentem achar uma solução prévia à recuperação judicial em si, né? A instauração de planos, enfim. E também o que me chama a atenção da lei, e daí eu gostaria até de trazer já essa linha de raciocínio para o doutor Antônio, é de que forma que o judiciário poderia implementar isso para se evitar, digamos assim, o furo na negociação, né? Então, eu estou lá com umas negociações em andamento e evidente que nós não podemos suprimir a inafastabilidade do Poder Judiciário, né? Indeclinabilidade, porém, de que forma será que o Poder Judiciário pode não impor, mas fazer aí um período stay de negociações, né? Então, você pode entrar, mas antes está tendo uma negociação. Participe da negociação como uma forma quase que impositiva do direito, enfim, antes de acessar as regras comuns do Poder Judiciário.
Eu agradeço ao doutor Irini e já passo a palavra, então, para o doutor Antônio. Muito obrigado, Rômulo. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. Vocês da ESA sempre nos recebem muito generosamente e permitem que a gente possa conversar, trocar ideias e refletir de maneira muito natural, com muita tranquilidade. Isso é muito bom. Quero deixar um abraço aqui para o doutor João, nosso amigo de São Paulo, querido João, doutora Irini. E eu estava pensando que a gente tinha que fazer mais encontros desses, porque esses encontros acabam estimulando muito a nossa reflexão. Bom, o projeto do deputado Hugo Leal é um projeto muito sintonizado, não só com o nosso momento histórico, mas também com as diretrizes principiológicas que orientam todo o sistema de insolvência. A doutora Irini comentou na sua fala da dinâmica do mercado, né? O direito empresarial ele procura sempre acompanhar as demandas do mercado, regulamentar as relações interempresariais dentro de um contexto de um mercado muito rápido. Então, o direito empresarial está sempre buscando se ajustar a uma realidade que sempre caminha adiante. Essa é a grande discussão, inclusive, que foi levantada sobre a possibilidade de criar um novo Código Comercial. Há um projeto de Código Comercial tramitando no Congresso Nacional, no Senado, mais especificamente, que busca reajustar ou então ressistematizar todas as normas de direito empresarial no Brasil. E aí, a orientação que me parece mais adequada é que até poderia haver um código, mas esse código tem que ser concebido primordialmente com princípios, tem que ser um código principiológico, com normas abertas, com conceitos jurídicos determinados, com cláusulas gerais, ou seja, para que o intérprete, no caso concreto, possa dar o sentido e o alcance devido à norma para que ela se ajuste de forma mais adequada ao conflito concreto. E aí nós temos, basicamente, 3 princípios consolidados que orientam essa temática, e o projeto de lei ele se alinha perfeitamente com os 3 princípios, que é a preservação da empresa, a maximização dos ativos e a par conditio creditorum, né? A gente sabe que a empresa exerce uma função social. Eu costumo muito falar com os alunos, professor, mas isso é um absurdo, o empresário está sendo privilegiado, ele está recebendo uma vantagem muito grande, e os outros credores que estão aí, que não são empresários, vão ser prejudicados por essa moratória, por essa recuperação, né? E aí a gente explica que, olha, não é assim, na verdade a empresa exerce uma função social. Para a economia é fundamental que o empresário esteja no mercado. E os métodos, os instrumentos que auxiliam a recuperação empresarial, a superação da crise econômico-financeira, o seu erguimento, eles são instrumentos que estão colocados a serviço da própria sociedade, porque a empresa, de modo geral, ela gera empregos, ela produz produtos, produz serviços, pratica muitos fatos geradores de incidência tributária, enfim, para que o empresário continue prestando esse serviço ou exercendo uma atividade com interesse social, é preciso, muitas vezes, que esse sacrifício seja socializado, que a sociedade também assuma uma parcela dessa responsabilidade. Essa é a lógica do sistema, né? Permitir que o empresário consiga superar a sua crise econômico-financeira, ainda que com sacrifício dos credores da sociedade. O que a preservação da empresa é importante para todos nós, ainda que não estejamos diretamente ligados ao mercado, né? E esse projeto, ele, de certa forma, contribui, expande os meios, as alternativas para que o empresário possa se manter no mercado. E também, de certa forma, não viola o princípio da par conditio creditorum, ou seja, os credores aqui, embora alguns digam que não, eles são tratados de forma isonômica. A diferença entre a igualdade meramente formal e a isonomia é que, na isonomia, são tratados igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, né? Aqui a gente pode imaginar que nós estamos tratando todos de forma igual, mas não, porque não todos sujeitos são empresários no mercado. Então, a gente está procurando aqui, de certa forma, dar um tratamento diferenciado para quem precisa, que são os empresários passando por uma situação de crise econômico-financeira.
E, além desses 3 grandes princípios que já estão consolidados, o próprio projeto do novo Código Comercial reafirma isso. Ele prevê que o risco é inerente a qualquer atividade empresarial. A atividade empresarial é uma atividade de risco, né? Que é necessária a transparência, a objetividade e transparência para todas as medidas de prevenção e solução de crise. E essa lei, esse projeto de lei, de certa forma, também prestigia a transparência, né, na solução da crise, e a cooperação judicial. O judiciário tem o dever de cooperar com a superação da crise, não só no plano nacional, mas também no plano internacional, cooperação internacional e nacional. E o judiciário tem feito isso já de muito tempo para cá, procurando estimular a superação consensual de controvérsias e agora mais direcionada à superação de consensual de controvérsias dos empresários no plano pré-processual. Há uma diretriz da própria Constituição, no preâmbulo da Constituição, a gente tem a previsão de que a superação dos conflitos deve ser feita primordialmente ou preferencialmente por meio consensual, né? A jurisdição, a intervenção de um terceiro para a resolução do conflito deve ser a última ratio. O Poder Judiciário, a jurisdição, ela deve ser utilizada como um soldado de reserva, né? Preferencialmente, as partes têm que ter a autonomia da vontade preservada, têm que poder ter instrumentos para superar os seus conflitos por elas próprias, da forma que entenderem que é a melhor. E o Poder Judiciário deve intervir só quando isso não for mais possível. Então, a heterocomposição, seja pela jurisdição propriamente dita, até pela arbitragem, ela deve ser utilizada quando os métodos autocompositivos, por exemplo, mediação, conciliação, negociação, ou métodos autocompositivos inominados, quando eles não forem mais suficientes para resolver aquele problema. Então, embora nós tenhamos aqui uma jurisdição voluntária com a participação do Poder Judiciário, mas mais como um fiscal para direcionar as negociações, aqui nós não temos efetivamente uma jurisdição contenciosa. Aqui as partes continuam, de certa forma, com domínio da negociação, com domínio das decisões. Isso não só preserva a autonomia, garante que as partes possam protagonizar de maneira emancipatória a solução da sua crise, mas também desonera o Poder Judiciário, né? Como você falou muito bem, Rômulo, a gente está prevendo um colapso também do Poder Judiciário. O CNJ, de maneira muito positiva, vem já tendo muita cautela com essa questão e acenando para os colegas, de um modo geral, sobre a necessidade de adotar esses métodos, essas ferramentas que auxiliam a superação de conflitos ou de controvérsias fora do âmbito judicial, né? A Resolução 125, já em 2010, já previa a criação do Centro Judiciário de Solução de Conflito, do Sejusc, já para tentar desafogar um pouco esse fluxo de demandas que o Brasil vinha recebendo e continua recebendo, né? Recentemente, a Recomendação 59 do CNJ, recomendando que os magistrados com competência na área da falência e recuperação empresarial apliquem esses métodos, essas ferramentas autocompositivas no processo falimentar ou recuperacional, ou até antes, no plano pré-processual, né? A recomendação 63 também do CNJ, nesse mesmo sentido. Enfim, há um movimento no plano legal e infralegal de estímulo e reafirmação dessas diretrizes, até constitucionais, de que o Poder Judiciário deve estimular, deve criar espaços para que os empresários possam superar as suas crises e não ingressem no circuito processual. Aqui no Paraná, nós tivemos a criação do Sejusc Recuperação Empresarial. A iniciativa é da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, no PMEC, e o desembargador Zé Laurindo Souza Neto foi o responsável, juntamente com a equipe da 2ª Vice-Presidência, o doutor Anderson Fogaça, nosso colega e amigo aqui do tribunal, o desembargador Zé Laurindo, o desembargador Mário Hamidoff, o desembargador Ramon, enfim. É um projeto que foi capitaneado pelo desembargador Zé Laurindo Souza Neto, mas é um projeto da equipe toda do tribunal da 2ª Vice-Presidência. E o Sejusc, o Sejusc Recuperação Empresarial,
é um mecanismo muito eficiente para tentar, nesse momento, inclusive, conter esse fluxo muito grande de demandas que vai surgir daqui para diante com a crise. Ele, na verdade, é uma plataforma de negociação que pode ser utilizada no âmbito processual ou pré-processual. Quero, inclusive, lembrar aqui também, para não ser injusto, dizem que a melhor forma de você ser ingrato é nominar alguém, né? Que você sempre esquece das outras pessoas, mas é com boa vontade. Doutor Pedro Ivo, doutor Daniel Carnio, que também estão, de certa forma, nos ajudando, estimulando com isso. O Pedro Ivo está montando um Sejusc lá em Curitiba sobre isso também. Enfim, esse Sejusc ele vai permitir uma atuação no âmbito processual e pré-processual. Essa é a grande vantagem. No âmbito processual, essa mobilização começou, inclusive, a partir da Resolução 59 do CNJ. Eu conversando com a doutora Samanta Mendes Longo, do Rio de Janeiro, que é a AJ da OI, né? Foi a AJ da OI, uma recuperação judicial muito frutífera, e ela estava me dizendo, olha, é muito importante que os magistrados tenham essa consciência de utilizar os meios alternativos, a resolução adequada de disputas, né, conhecido como RAD, nas recuperações de falência. Eu tinha uma recuperação minha aqui, já em fase adiantada, uma recuperação judicial média, e aí eu determinei que fosse feita a tentativa de composição na recuperação. O administrador judicial achou que era uma boa ideia, os credores também, e daí pensamos, poxa, se a gente está usando esses métodos, esses meios no âmbito processual, que é muito mais difícil, porque tem que envolver a assembleia, eventualmente depende da anuência dos credores, por que não criar um espaço pré-processual direcionado só para a superação da crise empresarial? E aí criamos o Sejusc. O Sejusc tem 3 grandes vantagens. Primeiro, a vantagem cronológica, o tempo. A gente sabe que o principal desafio do empresário é conseguir vencer o tempo. E o processo judicial, lamentavelmente, por mais ágil que o Poder Judiciário procure ser, ele não é um processo rápido, tão rápido quanto necessário para o empresário. O tempo do empresário é muito rápido. E um processo judicial com as formalidades, solenidades, garantia de contraditório para a defesa, não pode dar para o empresário uma rapidez que ele necessita. Então, a gente tem, primeiro, a celeridade, depois o custo. Né? Um processo judicial de recuperação é muito custoso, vocês sabem disso, né? Não só pelo planejamento, pela estrutura, mas também pelas próprias custas processuais. Enfim, eu sempre tenho dito agora para as pessoas aqui na cidade, imagina só, pequeno empresário, você tem 10, 15 contratos, aí você revê os 15 contratos, teria que ingressar com 15 demandas revisionais de contrato, por exemplo. Aqui no Sejusc pré-processual, então nesses procedimentos pré-processuais, você reúne todos esses credores, paga uma vez só as custas processuais, que são bem pequenas aqui no Sejusc, né? É recomendável que venha com o advogado, né? É bom que venha com o advogado, mas pode não comparecer com o advogado. Um pequeno, um microempreendedor individual que tem uma loja no fundo de quintal, tem uma cozinha, uma loja no fundo do seu quintal, que tem lá umas dívidas que reúnem dívidas de R$2.000, R$1.500, é inviável ele pagar um advogado, inviável pagar até custos processuais. Esse sujeito ele pode vir, por exemplo, para o Sejusc sem gastar o que gastaria numa demanda judicial e resolver o problema de forma muito mais rápida. Então, o tempo, o custo e também a eficiência a eficiência da resolução, ou seja, a alternativa que vai ser utilizada para superar a crise parte do próprio sujeito, do próprio empresário, e não do juiz. Muitas vezes, o magistrado ele atua em uma vara, em uma comarca única, de inicial. Ele tem uma imensidade de matérias para lidar. Penal, civil, criminal, infância, é corregedor de presídio, é corregedor do fórum extrajudicial, ainda tem que tomar conta de uma recuperação judicial de uma falência. Enfim, claro, por mais dedicado, comprometido, como os nossos colegas são, não dá para você se especializar em tudo, né? E aí, muitas vezes, a prestação jurisdicional não é qualitativamente adequada para resolver aquele problema específico. Então, muitas vezes, o próprio empresário, com os advogados, às vezes mais experientes da área, podem criar alternativas que sejam mais eficientes do que aquela alternativa imposta por uma decisão judicial. Não estou dizendo que os juízes aqui não têm capacitação, estou dizendo que o volume de trabalho é muito grande e nem todos os magistrados têm condições
de parar e analisar com devido tempo e cautela qual é a melhor solução para aquela crise específica. Então, a heterocomposição pela jurisdição na área empresarial nem sempre é a melhor saída. Temos que deixar, às vezes, para que os próprios especialistas da área ou os empresários, que ninguém melhor do que os empresários conhecem o mercado, resolvam os seus problemas. Então, essa é a intenção do Sejusc pré-processual, permitir criar um ambiente de negociação em que as partes tenham condições de maneira equilibrada dialogar para superar essa crise, né? E se, eventualmente, o acordo, o ajuste for próspero, vem para o juiz homologa por sentença, isso tem validade de um título executivo judicial. Essa é a grande preocupação das partes. Poxa, eu vou lá negociar, eu saio de lá com o papel assinado pelo meu devedor, e aí, se ele não pagar, se ele não cumprir o ajuste, como é que eu fico? Não, o juiz vai assinar o acordo, vai fazer um controle de legalidade. Essa é uma questão muito importante também. Não sei como é que está meu tempo, eu vou falar esse último ponto, depois eu paro e a gente continua. A questão do controle de legalidade. Mas então as partes vão poder fazer o que quiser, vão poder ajustar, vão poder legalizar, por exemplo, contrato de agiotagem, que tem muito no interior, vão poder esquentar dinheiro, vão poder dar um caráter de licitude para negócios jurídicos ilícitos. Não, claro que não. Né? Lógico que vai haver um controle, não só pelo facilitador, o facilitador, seja mediador, conciliador ou negociador. Aqui a gente não vai usar muito esses critérios muito rígidos. É mediação, é conciliação? Não, vamos usar de modo geral negociação, em sentido amplo. Né? O facilitador, aquele que vai auxiliar o diálogo entre os empresários, ele vai, claro, direcionar a negociação para que ela não seja objeto de ilicitude. Né? E o juiz também, quando receber o acordo, vai verificar se aquele acordo viola o interesse de terceiro, se vincula ou não terceiro que não fez parte da negociação. Então, há sempre um controle de legalidade pelo Poder Judiciário, e se eventualmente não houver, nesse momento, futuramente a decisão que homologa o acordo poderá ser invalidada, impugnada no próprio âmbito do Poder Judiciário. Então, não haverá insegurança jurídica. Claro, tem outros pontos para a gente conversar sobre isso, mas eu vou passar a bola para você, Rômulo, e depois, com as provocações, a gente vai continuando. Claro, é um tema muito vasto, tem muita coisa para se falar, mas eu quero, mais uma vez, parabenizar o deputado Hugo Leal, o doutor Teixeira, o doutor Daniel Carnio, colegas que estão pensando de maneira muito humana, inclusive, a crise que a gente está vivendo do coronavírus 19 e também do Poder Judiciário. É isso aí. Muito bem, doutor Antônio, maravilha, eu agradeço muito a sua participação e eu já vou devolver a sua palavra com uma indagação minha. E como nós temos muitos amigos aqui militantes, né, é importante nós trazermos alguns efeitos práticos e sugestões do próprio doutor Antônio, que é um dos mentores do Sejusc, né, para a gente orientar e buscar implementar. As ferramentas só têm êxito se realmente forem implementadas. Eu vejo aqui como uma alternativa, nós estamos todos aguardando a aprovação do projeto 1397. Porém, já me parece que é um próprio manual de procedimentos que já pode ser aplicado voluntariamente no próprio Sejusc. Né? Então, assim, o advogado que está um pouco inseguro de como proceder, como fazer essa negociação e tal, já pode usar o projeto de lei como uma forma de instrumentalização da sua negociação pelo Sejusc pré-processual. Hoje nós temos aí uma grande valorização da liberdade entre as partes, né? Da liberdade econômica, enfim, né? Tivemos as novas leis desde do final do ano passado, e a autonomia da parte está muito valorizada nesse momento. E acredito que o projeto de lei já poderia ser instrumentalizado como um acordo entre as partes, né? Através do Sejusc pré-processual. O que o senhor acha dessa ideia, doutor? Sim, ótimo. Você me lembrou uma conversa que eu tive semana passada na Associação Comercial. Aliás,
seguindo inclusive orientações dos tribunais superiores, do CNJ e da própria Lei Complementar 123 de 2006, que trata das micro e pequenas empresas, ela estimula a criação de mecanismos para auxiliar na superação da crise dos micro e pequenos empresários. E para que o judiciário possa prestar uma atividade mais eficiente, ele pode fazer convênios, acordos, parcerias, termos de colaboração com outras entidades, não só do setor público, mas também do setor privado, né? Inclusive com as associações comerciais, né? Com os grupos de empresários que, de certa forma, têm um canal de comunicação mais facilitado. Aqui nós fizemos isso, fizemos um termo de colaboração, de cooperação com a associação comercial. E é um ambiente que os empresários já estão acostumados a frequentar. Então, um ambiente menos hostil do que o ambiente do Poder Judiciário, e lá eles vão conseguir, talvez, de forma mais adequada, menos traumática, menos desgastante, menos árida, ter um diálogo melhor. E aí eu tinha falado, doutor, mas qual é o critério para saber quem está e quem não está em crise? Porque, veja, o Sejusc não é só para essa crise do Covid-19. Ele é uma plataforma, é uma unidade do Poder Judiciário que pretende permanecer. Na verdade, ele foi criado um pouco antes da crise, 2 meses, 1 mês e meio antes do estouro da crise, e pretende permanecer depois. Nesse momento, há uma presunção, ainda que relativa, de que todos os empresários estão em crise, né? Teve um estudo recente que demonstra que, olha, micro e pequena tem um respiro de 12 dias, um fluxo de caixa de 12, médio e grande de 30 dias. Considerando o prazo, o tempo que a gente já tem de restrição de convivência, praticamente 100% dos empresários, presume-se, de um modo geral, arredondando, 100% estão em situação de crise. Então, o sujeito procura o Sejusc, dizendo que é um agente econômico. Aliás, um outro ponto que eu vou tratar daqui a pouco é a questão: é empresário, é agente econômico? Qual é o critério que nós vamos utilizar para classificar esse sujeito e permitir que ele ingresse ou não no sistema? Porque, teoricamente, crise empresarial, superação da crise, mas é empresário em sentido estrito, de acordo com o 966 do Código Civil, ou vamos alargar um pouco mais, entender que é agente econômico, por exemplo, o rural, uma associação, enfim, é uma outra conversa. Mas presume-se que o empresário está em crise, independentemente do tamanho. Mas um indicativo, uma boa referência é 30%, perda de 30% do faturamento. Eu disse isso, olha, dizer que há um projeto que já pretende disciplinar essa matéria e que esse projeto adotou como um critério, há que se ter um critério objetivo de presunção de 30% de perda de faturamento, você pode usar esse mesmo critério aqui para pedir o ingresso no Sejusc Recuperação Pré-Processual. E alguns empresários e advogados falam, então o critério vai ser esse. Mas não precisa ser. Pode ser que, no caso concreto, um empresário com perda de 5% do faturamento já esteja em crise, com 2%, porque o custo fixo dele pode ser altíssimo, né? Se ele tem um custo muito alto e ele não se planejou bem, é possível que, com faturamento, com a perda pequena de faturamento, ele já esteja em crise. 30% é um bom critério. Mas você foi preciso, você foi intuitivo, né? Independentemente da previsão do procedimento processual na lei, independentemente da jurisdição voluntária, é possível utilizar esse roteiro para o Sejusc Recuperação Pré-Processual. E eu digo mais, tá? Digo mais. O Sejusc é uma unidade do Poder Judiciário, mas nada impede que as associações comerciais do Brasil todo criem também uma espécie de câmaras de negociação, de compensação, para atrair os empresários, facilitar esse diálogo, compor, e aí encaminham ao Poder Judiciário esse termo de acordo. O Poder Judiciário pode, a qualquer momento, homologar acordos extrajudiciais e conferir a esse acordo uma natureza de título executivo, título executivo judicial. Então, sua pergunta foi muito boa. É um roteiro que pode ficar. Eu acho que o Sejusc, ele veio, ele vai continuar aqui, ele vai continuar sendo um mecanismo eficiente, mas cada vez mais os empresários vão construir
suas próprias plataformas de diálogo. Acho que a OAB é um espaço excelente, a OAB é um dos espaços mais democráticos que o Brasil tem, né? Eu sempre digo, a OAB ela é uma mãe muito generosa, porque a gente sai da advocacia ainda com um brilho no olhar, jovem, né? E vai para a carreira pública, magistratura, Ministério Público, para as procuradorias, para a polícia, né? E aí, quando você já está cansado, sem muito mais o que dar para a sociedade, já velho, aposentado, você volta para a OAB, para a advocacia, e ela te recebe de mãos abertas, de peito aberto, generosamente. Então, a advocacia é uma mãe muito generosa, é uma casa muito generosa da democracia. Ela abre mão do profissional no começo da vida, ela forma um profissional advogado, cede o profissional para o serviço público, e quando ele volta do serviço público, ela recebe novamente o profissional. A gente começa a vida na advocacia e termina a vida na advocacia. Eu fui advogado há alguns anos antes de ingressar na magistratura, advogado em núcleo de prática jurídica, com trabalhos sociais na PUC de São Paulo, e isso, de certa forma, me ajudou muito. A visão do advogado ajuda muito para a gente poder, talvez, procurar ser um pouco melhor, aplicar melhor a lei aqui do lado de cá, no Poder Judiciário. Mas nós estamos na mesma rua, moramos em casas diferentes, mas a rua é a mesma, o nosso destino é o mesmo, prestar para a sociedade uma atividade jurisdicional de qualidade, com justiça, com igualdade e com efetivação dos direitos fundamentais. Eu acho que essa é a nossa missão, de modo geral. E garantir que o empresário fique no mercado, garantir a saúde da economia do mercado, é garantir direito fundamental, né? Porque você indiretamente está garantindo trabalho, está garantindo renda, está garantindo dignidade, condição mínima de dignidade de vida. Então, está tudo interconectado, tudo interconectado. Muito obrigado, doutor Antônio. Eu agradeço as complementações. E, realmente, nós, advogados, nos preocupamos com a preservação da empresa e me parece que, nesse momento, o Poder Judiciário também está engajado nessa causa, o que permite a implementação de medidas com mais criatividade por parte dos advogados. Eu sempre digo que o advogado tem que buscar a solução no princípio, isso que o doutor colocou. Falou, veja, nós temos que sugerir a solução, não adianta só levar o problema para o judiciário. E como advogados, nós temos aí vários amigos que estão aqui já aplaudindo a sua posição como magistrado. Aqui eu quero registrar o doutor Said Fatah, aqui, que é um grande advogado em Curitiba, o doutor Antônio Porto, que está aqui, já encaminhou uma pergunta aqui para o senhor, e também todos os advogados da nossa Comissão de Direito Empresarial, valorizando aqui a posição do Poder Judiciário em criar esses canais de diálogo, que eu tenho certeza que isso é uma transformação, uma quebra de paradigma, porque temos que entender que estamos todos na mesma situação, né? Infelizmente, aquela posição do credor malvado que pretende impor a falência de qualquer forma, nós, infelizmente, não poderemos mais compactuar com isso, porque realmente a solidariedade vai ter que imperar nesse momento de crise, e os empresários também estão cientes que deverão buscar soluções alternativas para manter os seus negócios, senão, infelizmente, a cadeia produtiva vai parar e o Poder Judiciário não vai ter a velocidade necessária de conseguir atender todas as demandas da economia, do mercado e, enfim, dos clientes da advocacia e dos clientes do próprio Poder Judiciário, que são os litigantes. E, enfim, todos nós queremos que as coisas se resolvam. Nós vamos ter que partir de uma premissa que temos que buscar a solução. Esses dias eu até vou registrar um fato que pareceu inusitado. Eu cheguei numa sala de audiência do Sejusc, doutor Antônio, e vinha um advogado de São Paulo, eu estava com o meu cliente, a audiência estava marcada para as 9h30 da manhã. Aí eu perguntei para o mediador que estava ali se ele tinha hora para terminar nossa mediação. Ele falou, não, doutor, eu não tenho muita hora. Daí eu perguntei se ele poderia falar com o juiz supervisor se nós poderíamos usar a sala até o meio-dia.
E ele saiu da sala, foi lá, retornou até a nossa sala, falou, não, pode. Daí eu pedi para ele assim, eu falei, olha, então o senhor pode fazer um favor para mim? Só fica no computador ali. Fui até a sala, a porta da sala que estava aberta, fechei a porta da sala, olhei para o advogado de São Paulo e falei, ó, nós temos até o meio-dia para sair com uma solução daqui. Nós vamos sair. Então, vai ser mais ou menos essa postura que eu acho que nós vamos ter que debater aí nas salas do Sejus. Viu, Romulo? Olha, é que eu sempre digo, eu faço muitas vezes audiências, às vezes os advogados vêm de fora. Poxa, o advogado vem lá, aqui nós estamos a 500 quilômetros de Curitiba. Vem de Curitiba, vem de São Paulo, alguns vêm do Rio de Janeiro. Poxa, para fazer a conciliação, não dá para você, olha, tem acordo, não tem, assina, tchau, vai embora. Você não perde tempo fazendo uma negociação, você ganha tempo. Imagina a quantidade de atos processuais que você evita investindo numa tarde, ainda que seja uma tarde inteira, né, para tentar fazer uma negociação. Você evita um desgaste processual, um desgaste financeiro, um desgaste de tempo, um desgaste emocional muito grande, né? Então, o tempo que você investe numa negociação não é um tempo perdido. E, às vezes, a pauta está tão congestionada que essa audiência de conciliação, de mediação, na verdade, é uma formalidade, que não é uma audiência. Perguntar para o advogado se tem acordo, para a parte contrária se tem acordo, às vezes não tem, às vezes a pessoa nem pensou no acordo. É muito mais fácil você falar que não tem do que você falar que talvez tenha para poder começar a conversar. Então, é muito importante a gente provocar também essa iniciativa, né? Não simplesmente questionar se tem, se não tiver, encerrar. Abrir esses... Muito importante. Eu tenho certeza que você deve ter feito esse acordo e deve ter sido muito bom, né? Para todas as... Exatamente. Nós conseguimos realmente chegar a um acordo e é isso que o doutor colocou, o acordo ele não vem, ele é construído. Então, essa construção da solução que nós vamos ter que aplicar aí entre credores e empresas que estejam, sobretudo, com vontade de permanecer no mercado, que está muito acirrado, muito hostil. Nós conhecemos o mercado hoje com grande competitividade, com pequenas margens de lucro, e nós temos que expor isso e, muitas vezes, aplicar com transparência aos credores a situação que a empresa se encontra para conseguir convencer do melhor acordo do que, enfim, criar discussões perpétuas no âmbito do judiciário. Eu gostaria aqui de incitar novamente a participação da doutora Irine, que está aí quietinha. A doutora Irine está observando aqui o nosso debate, e nós temos uma pergunta aqui ao vivo da doutora Maiara Isfer, do escritório do professor Isfer, aqui, grandes amigos, Maiara e professor Isfer, que ela diz assim: doutora Irine, essa negociação preventiva, é necessário tentar a negociação de forma coletiva ou é possível focar em alguns credores? Então, eu vou, assim, para a gente encaminhar nosso segundo bloco de exposição, que vai ser posteriormente com o doutor João, que está aí também nos ouvindo pacienciosamente. Vou passar essa pergunta para a doutora Irine, pedir os comentários do doutor Antônio, e já vou registrar aqui também a pergunta do doutor Antônio Porto, que já vou deixar registrada para os dois fazerem as suas considerações. O doutor Antônio Porto pergunta o seguinte: doutores, a partir dos mecanismos do projeto de lei, que entende que a RJ poderia servir para agentes econômicos, o Sejusc permitirá também essas demandas, por exemplo, a recuperação judicial da Cândido Mendes, com associações sem fins lucrativos? Então, essas são as duas perguntas que surgiram aqui no nosso site, com relação à negociação global ou parcial, e também com relação a agentes econômicos. Eu gostaria das considerações da doutora Irine e depois do doutor Antônio. Doutor Rômulo, então, recebi aqui a pergunta. Doutora Maíra, prazer aqui, ela é a nossa integrante do grupo RJF de Salto. Muito bom ter aqui você conosco. Vamos lá respondendo a pergunta. Esse procedimento, ele de negociação coletiva,
ele não necessariamente ele precisa ser coletivo. Você pode focar na questão coletiva, tentar uma negociação com todos os credores, mas não necessariamente precisa ser coletiva, até porque, vale lembrar, ele é um procedimento de jurisdição voluntária, e a participação desses credores também é voluntária. O Poder Judiciário, nesse momento, ele apenas vai supervisionar essa negociação, mas toda a negociação, todos os itens que vão ser objetos da negociação, que estarão ali presentes, vão ser entre devedor e credor. Até a figura desse negociador, ela é facultativa. Então, quer dizer, ela é chamada de negociação coletiva, seria interessante que pudesse ser, se as empresas conseguirem fazer uma negociação com todos os seus credores de uma vez só, isso ajudaria muito, evitaria um colapso do Poder Judiciário com possíveis ações judiciais de formas individualizadas, você criaria um sistema coletivização dessas possíveis ações, enfim. Mas, assim, é um procedimento de jurisdição voluntária, é uma faculdade do credor participar ou não dessa negociação, e é isso. Acho que mais ou menos essa é a resposta. Não sei se fui clara e deu para compreender, Maíra. Muito bem. Não, com certeza. Acho que era essa a ideia de imposição ou não de ser coletivo, ou de, a partir do momento em que você tem um foco principal, você utilizar do instrumento para minimizar aquele foco. Rômulo, eu até compreendo. Doutor Antônio, acerca das perguntas. Doutor Irine, pois não? Eu até compreendo a pergunta dela, porque lá atrás, bem no início, eu também entendia, nossa, mas tem que ser coletivo? Não, não tem que ser coletivo. As pessoas elas têm que compreender isso, que o nome, ok, negociação coletiva, mas assim, 10 credores, 8, ok, aceitou, vamos fazer negociação com esses 8 credores, 2 vão ficar de fora. Entendeu? Então, assim, ela é bem flexível, é bem interessante esse sistema, e eu acredito que esse seja o grande coração desse projeto. Ele é o grande centro, foco assim, desse projeto, é fazer com que as pessoas não tornem, evitar uma judicialização de questões que podem ser resolvidas extraprocessual, fora do judiciário, evitando o tal colapso do judiciário que a gente tanto tem tentado aí com esse projeto, com as nossas falas, enfim, buscando, né, doutores? Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Doutor Antônio, a palavra é sua acerca das perguntas. E é isso que a doutora, meu xará, doutor Antônio aí, doutora Maíra, é isso mesmo, a doutora Irine falou. O tom é da facultatividade. O empresário vem se quiser, permanece se quiser e sai quando quiser. Da mesma forma, o credor. Inclusive, há previsão expressa de que a qualquer tempo, durante esse procedimento de negociação, e eu estou falando agora não só do que está previsto no projeto, mas também no Sejusc, ele pode pedir, inclusive, recuperação judicial. Então, se durante o procedimento o empresário sentir que as negociações que ele está fazendo não vão ser suficientes para ele superar a crise econômico-financeira, ele pode pedir recuperação judicial. Aqui tem, inclusive, um tempo para que essas negociações aconteçam. No Sejusc pré-processual, eu tenho dito para os empresários aqui, tive um café da manhã na associação comercial com os empresários e os contadores. Aliás, a presença dos contadores é muito importante, viu? Às vezes, o contador tem mais ciência da situação, da saúde econômica da empresa, da atividade, do que o próprio empresário. Então, os contadores estão desempenhando um papel muito importante para orientar, inclusive, essas negociações. Porque não adianta também o empresário querer se livrar do problema agora, empurrar a dívida para diante e depois não conseguir cumprir. É crônica de uma morte anunciada, né? Vai simplesmente dilatar uma situação que vai se agravar e vai, eventualmente, gerar falência adiante. Agora, aqui ele pode dividir por blocos, por exemplo, é possível que ele construa uma estratégia, assim como
a Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê um tratamento em blocos por categoria de credor, ele pode, olha, vou utilizar esse procedimento só para os meus credores que fornecem, meus credores que fornecem insumos, prestação de serviço, créditos bancários, ou então fazer um conjunto de todos os credores, mas fatiado por área ou por natureza de crédito, né? Então, esses credores vão pedir parcelamento, esses credores vão pedir abatimento de preço, esses credores vão pedir, por exemplo, substituição da forma da prestação. Enfim, ele vai construir a estratégia do jeito que ele quiser, com 1, 2, todos os credores, e vai poder permanecer quando quiser. Claro, qualquer credor, durante essas negociações, que podem acontecer em 1, 2, 3, 4 ou 5 encontros, tanto faz, aqui no Sejusc pré-processual, nós vamos, como a sala que o juiz te ofereceu aí, Rômulo, olha, pode usar o quanto quiser, desde que, claro, não tenha abuso. Não dá para ficar uma negociação de 2, 3, 4 meses aqui, se você sentir que as coisas não estão evoluindo. Enquanto estiver viva a negociação, que você perceber que pode render frutos, você vai estimulando até aquilo dar um resultado. Mas você vai ter um controle sobre isso. Durante esse período de negociação, até por uma questão de lealdade e boa-fé, é possível que os advogados, por isso a presença do advogado talvez seja importante, ajustem entre si, olha, nós combinamos que até decidimos que a negociação não vai adiante, nós não vamos ingressar com pedido de falência, não vamos ingressar da parte de cá com recuperação judicial, nem vamos tomar nenhuma medida de natureza coercitiva que possa, direto ou indiretamente, prejudicar ou inviabilizar a continuidade da atividade empresarial. Então, um acordo de cavalheiros. Assim como se faz um acordo processual, seria um acordo pré-processual entre os advogados, né? Então, durante a rodada de negociações, as partes não vão propor a demanda. Agora, se propuser, né, eventualmente não vai ter nenhum problema. Claro, pode ser discutida, inclusive, a violação da boa-fé objetiva, né, a frustração que a propositura da demanda causou. Estamos negociando e você, no dia seguinte, propõe uma demanda de busca e apreensão. Isso violou ou não boa-fé objetiva nos contratos? Aí é uma análise processual. Mas a pergunta do meu colega Antônio aí foi muito boa nesse sentido. A plena liberdade. Chega a hora que quer, sai a hora que quer, negocia o quanto quiser. Essa é a grande vantagem. Porque se você pede a recuperação judicial, pedido de recuperação judicial, pode ser que cede lá com a falência decretada. Aqui, se você pretender a negociação e não conseguir, você não vai sair com a falência decretada, né? Então, o risco que você corre numa recuperação judicial é muito maior do que você corre aqui na negociação pré-processual. Pode ser até que o juiz determine o processamento da recuperação e lá na frente a Assembleia de Credores rejeite e você não possa, inclusive, impor lá o cram-down, né? Então, pode ser um tiro no pé. Aqui, você talvez até crie um ensaio, veja, sinta a temperatura. Será que numa recuperação judicial eu teria sucesso? Se aqui eu estou vendo que com parcela dos credores eu não consigo, grande parte dos credores já me acenou que desse jeito não vai, então nem vou tentar a recuperação judicial. É uma espécie de uma tentativa, de um ensaio, para ver se uma recuperação judicial para valer seria eficaz. Não que ele deva fazer isso, mas é também um efeito positivo essa sinalização que a recuperação, que a tentativa pré-processual de recuperação pode dar, né? Eu vou já passar a bola já para o doutor João, até porque ele tem o congresso do nosso FONAGEM hoje, Fórum Nacional de Juízes Empresariais. O nosso presidente Daniel Carnio brilhantemente montou esse congresso virtual que vai ter hoje à tarde, e o doutor João, nosso amigo, vai estar na organização do projeto, vai falar. Então, eu vou passar a bola para ele, e aí depois, se der, a gente conversa sobre quem é esse empresário, quem é esse agente econômico que vai ter acesso ao Sejusc, que é o empresário propriamente dito lá do 966. Então, vamos alargar um pouco esse critério e permitir que outros sujeitos, outros agentes econômicos venham para o Sejusc. Maravilha. Muito obrigado, doutor Antônio. Vamos em frente. Agora eu gostaria de encaminhar a palavra para o doutor João Oliveira Rodrigues Filho, nosso também dileto colega das empreitadas aí no direito empresarial, juiz da primeira vara de falência e recuperação judicial em São Paulo, para tecer seus comentários sobre o projeto de lei 1397/2020
e também fique à vontade de navegar sobre o que nós estávamos aqui conversando. Muito obrigado, doutor João, a palavra está contigo. Queridos, muito obrigado, é um imenso prazer e honra estar aqui com todos. Eu, assim como o doutor Neto, eu também fui advogado antes de ingressar na magistratura, advoguei por 13 anos, então a OAB é a minha casa também, e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de participar desse debate, sobretudo porque eu acho que mais importante de você, de repente, defender um lado ou de você, de repente, defender uma determinada posição, eu acho que eventos como esse, sobretudo a OAB, promovendo encontros como esse, ela está contribuindo não só com a missão constitucional dela, mas contribuindo também para o bem do país, né? Nós estamos vivendo uma fase muito difícil. Eu acredito que eu possa, de certa forma, dizer que somos aqui privilegiados, porque estamos bem com saúde, temos aí as nossas provisões, mas a sociedade em geral e muitas pessoas estão sofrendo diretamente, seja por questões de saúde ou seja por questões econômicas, né? As questões de saúde estão muito bem colocadas aí nos nossos profissionais de saúde, que merecem sempre as nossas homenagens, e agora cabe a nós aqui dentro do nosso sistema jurídico poder trabalhar nessa situação horrorosa que estamos vivendo aí em nível mundial para tentar uma retomada da economia, uma retomada aí da normalidade na vida das pessoas, né? Falando um pouquinho aqui de recuperação judicial, de falência, recuperação extrajudicial e a recuperação judicial do micro e pequeno empresário, né? A gente consegue perceber pelo texto do PL que existe uma preocupação que eu acho que às vezes se perde aí nos debates e nas discussões, que são regras transitórias, né, para serem aplicadas no período de normalidade. Então, vejam, o próprio artigo 9º fala que as disposições contidas neste capítulo somente serão aplicadas aos processos iniciados ou cujos respectivos planos de recuperação judicial ou extrajudicial forem aditados durante o período de vigência. Então, por enquanto, estamos vivendo numa situação de plena aplicabilidade da Lei 11.101. E a doutora Irine, ela foi muito feliz quando ela trouxe a insuficiência do nosso arcabouço legislativo atual, porque, de fato, é um arcabouço legislativo voltado para um período de normalidade, né? E mesmo voltado para um período de normalidade, a própria Lei 11.101, que eu particularmente entendo uma lei muito boa, um texto muito moderno ainda, é claro que ela também precisa de determinadas alterações em virtude do próprio amadurecimento do sistema de justiça e do sistema de insolvência após 2005, né? Então, veja, a gente tem essa questão eu sou super sortudo, pessoal, desculpa, vocês devem estar ouvindo um interfone aqui. Eu sou super sortudo, porque sempre que eu estou participando de algum evento assim, geralmente chega alguma encomenda, eu tenho alguém para falar comigo. Então, eu peço desculpa para vocês, parou, daqui a pouco pode tocar de novo, mas enfim, vamos seguir em frente aqui. Então, eu acho que essa é uma primeira observação que deve ser muito bem colocada, pelo fato de que essa proposta legislativa ela visa ser aplicada nesse período de anormalidade e de forma transitória, né? Eu sei que existem aí muitas discussões e debates com uma preocupação muito grande para o lado de credores, né? Existem aí determinadas proposições dizendo que essa lei está meio pró-devedor. Eu não sei se eu consigo enxergar muito bem assim. Eu acho que é uma lei pró-sistema, né? Eu acho que a inadimplência ela vai existir independentemente da existência de lei ou não. Eu respeito, claro, não tenho a menor pretensão de ser o dono da verdade. Quem me conhece sabe que eu atuo dessa forma, mas o grande fato é que eu acho que a gente não pode encaixar os fatos no direito, mas sim o direito nos fatos, né? Que é o processo de hermenêutica. O direito ele existe para
que a gente consiga efetivamente garantir o bem-estar social, o bem-estar do trabalhador, o bem-estar do consumidor, o bem-estar das pessoas, o bem-estar dos empresários e dos agentes econômicos em geral, né? Então, eu acho que essa é uma primeira observação que a gente deve fazer aqui a respeito do projeto, e aqui não só na questão da negociação preventiva, nessa alta carga negocial, que eu acho que é super importante, inclusive, Neto, se você me permite, eu acho que Neto, Rômulo e Irine, né? Mas assim, vocês falaram bastante da questão negocial. A gente não pode esquecer que a gente tem uma lei de liberdade econômica. A própria lei da liberdade econômica, ela tem um viés hermenêutico muito forte no sentido de você fomentar e prestigiar a capacidade de autodeterminação das pessoas, né? Então, se vocês me permitem, aqui eu já volto no tema, mas se nós olharmos ali o artigo 3º, inciso 8º da Lei 13.874, vai colocar lá, ó, ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objetos de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. Ou seja, a gente está garantindo já para as pessoas, nós já temos uma positivação que permite justamente o fomento da negociação, evitar a judicialização, permitir com que essa autocomposição ela possa ser livremente buscada pelas pessoas. Mas tudo bem, não conseguiram a autocomposição, a negociação ela não conseguiu ser efetivada por uma série de fatores. Eu também costumo dizer nos lugares em que eu tenho oportunidade de falar que eu acho que em nível de direito privado e, sobretudo, de direito empresarial, nós não podemos jamais pensar no 8 ou 80. Nós devemos manter a mente aberta em virtude do próprio dinamismo das relações empresariais, das relações humanas. Então, a gente precisa sempre ter esse trabalho hermenêutico de cláusulas abertas, entendeu? E começar a compreender que existem muitas situações que vão surgir e a gente precisa subsumir essas situações no arcabouço vigente. E é muito bom a gente poder pensar dessa forma, porque é um caminho para se prestigiar a livre iniciativa, é um caminho para se prestigiar a liberdade de negociação das pessoas. Voltando aqui, então, ao nosso tema, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, uma lei transitória, e aí vamos falar um pouquinho aqui da recuperação extrajudicial. A gente tem, em regra, uma flexibilização das regras que já estão existentes. E eu acho que esse é um caminho muito bom adotado no projeto de lei, e eu quero deixar consignado aqui também o meu parabéns aí ao deputado Guleal e todas as pessoas que estão em volta do projeto, e sem embargo também de todos aqueles que estão trazendo discussões de maneira voluntária ou involuntária para que o projeto ele possa ser aprimorado, se assim for entendido, tá? Então, no caso, por exemplo, da recuperação extrajudicial, a gente tem a diminuição de quórum para que possa haver a sua concessão, né? Aqui a diminuição do quórum, tá? A gente tem também a possibilidade de conversão de uma recuperação extrajudicial, que é um tema controverso, né? A possibilidade de conversão da recuperação extrajudicial que não tenha um sucesso numa recuperação judicial. A própria recuperação judicial também permitiu o aditamento de plano. Hoje em dia, enquanto nós não temos aí essa solução de legislata, nós temos então o quê? Os planos eles estão sendo, de certa forma, existe a necessidade de uma rediscussão dos planos, né? Tudo isso foi feito com base numa negociação num determinado momento fático que já não mais se verifica no caso concreto hoje. Então, a própria recuperação judicial fala que fica autorizada a apresentação de novo plano, né?
E aquele plano anterior, ele fica suspenso pelo prazo de 120 dias, ou seja, início da vigência da lei, plano de recuperação judicial em fase de cumprimento. Suspende-se aqui, né, o artigo 11. As obrigações previstas não serão exigíveis do devedor pelo prazo de 120 dias. Então, vigência da lei, plano de recuperação judicial em curso, suspende as obrigações previstas no plano por 120 dias para que possa ser negociado, formado um aditivo àquele plano, uma readequação daquele plano. E por que isso? Como é que a pessoa vai poder hoje construir um plano de recuperação judicial se nós ainda hoje estamos vivendo num período de distanciamento social? Como é que será a retomada do convívio social? Como é que será a retomada das atividades econômicas? Certamente nós teremos setores que demorarão muito mais para que eles possam ter a sua atividade normalizada do que outros. Então vamos pensar no setor turístico, vamos pensar no setor aéreo que está sofrendo severamente com essa crise. Então você estabelece um determinado prazo para que isso possa ser melhor avaliado pelo devedor e que a negociação ela possa ser efetiva no âmbito da recuperação judicial. Não adianta, como eu ouvi dizer o meu querido colega aí, Paulo Furtado, apresentar um plano de faz de conta, né? Então é importante a previsão desse prazo como um balizador, porque hoje em dia, eu como juiz, posso de repente garantir para um determinado devedor uma suspensão do plano por 60 dias, outro colega por 90 dias. Então essa pulverização de decisões judiciais, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas podem ocasionar uma certa insegurança jurídica. Então esse é um outro ponto bom do projeto. Ainda que o prazo, exista concordância ou discordância de alguns termos, de alguns prazos, de algumas situações, o fato é que o projeto traz uma segurança jurídica de um procedimento que deve ser seguido a partir de então, né? Na questão do processo de falência, há um limite do aumento do valor que pode ocasionar ali o pedido de impontualidade injustificada, ou seja, só acima de R$100 mil e não mais os salários mínimos. E também na questão da recuperação judicial de micros e pequenas empresas, que, infelizmente, eu acredito que seja a grande falha da lei atual, não do projeto, da lei atual, porque não há propriamente, eu como juiz de vara especializada, eu estou há 4 anos na vara e eu tenho hoje um segundo processo que está se utilizando do procedimento especial para micro e pequenas empresas, né? De toda forma, eu acho que, ainda que esse procedimento ele seja insuficiente, o previsto na Lei 11.101, no meu modo de ver, eu acho que, por ser uma disposição transitória, o PL 1397 andou bem por manter mais ou menos a estrutura da recuperação judicial para micro e pequena empresa que nós temos hoje, permitindo regras ainda mais favoráveis, ou seja, um parcelamento maior, ao invés de 36 parcelas, um parcelamento em 60 vezes, com a possibilidade de concessão de deságio, de desconto, né? O pagamento da primeira parcela, ao invés de 180 dias, né, da distribuição do pedido, já para 360 dias, ou seja, conceder ao micro e pequeno empresário um fôlego muito maior para que ele possa adimplir obrigações surgidas durante o período da pandemia, né? Essa é uma outra confusão que eu tenho visto nas discussões. As pessoas muitas vezes estão fazendo críticas ou propondo determinadas discussões dizendo que o PL vai ocasionar uma inadimplência de obrigações assumidas antes de 20 de março. E não. O PL ele é destinado para obrigações surgidas durante o período da pandemia, né? Então, acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado nesses debates, nessa veiculação de informações, tá? Basicamente, pessoal, era o que eu tinha para poder falar aqui, poder fazer um determinado esclarecimento para as pessoas, e agora eu fico aí à disposição para eventual perguntas ou debates que talvez vocês entendam pertinentes. Eu não sei se tem perguntas aí, tá bom?
Muito obrigado, doutor João. Gostaria de agradecer aí suas considerações. Gostaria também de registrar aqui, através do nosso chat, a audiência de 2 desembargadores, o doutor Luiz Mário Ramidoff, do Tribunal de Justiça do Paraná, e também a desembargadora Mônica de Pietro, aí do Rio de Janeiro. Ambos estão mandando um abraço a todos os componentes. Olha aí, doutor João, não é apenas... o meu interfone também está tocando agora. Então, para evitar aqui maiores delongas, eu vou passar para a doutora Irine, que também está acompanhando o nosso chat, para dar sequência às perguntas. Ela vai fazer suas considerações e transmitir a palavra depois. Obrigado. Obrigada, doutor Rômulo. Antes de entrar nessas perguntas, complementando umas perguntas, eu quero agradecer algumas presenças que eu percebi aqui no chat, enfim. Doutor Mário Ramidoff, obrigada. Obrigada pela presença, pela participação ativa aí no chat conosco. Desembargadora Mônica de Pietro, nossa mestra, nossa desembargadora do Estado do Rio, que é desembargadora que atuou no processo da Oi, que, à época, ela simplesmente realizou 46 mil acordos, ela autorizou 46 mil acordos em mediação em 6 meses. E num processo que se tornou um leading case aqui na área de recuperação do Rio, que é o caso da Oi, que acho que todos devem conhecer, né? Agradecer também a presença, são muitos nomes que eu percebi aqui, da doutora Maria da Penha, Maria Cristina Brito, do meu presidente do IBDE, Gustavo Nobre, Daniel Carne, Pedro Teixeira, Leonardo Marques, obrigada pela presença de todos vocês. E, dando continuidade à pergunta que o doutor Neto, com relação à possibilidade desses agentes econômicos pedirem a recuperação judicial, isso não está no PL. Eu só quero deixar aqui claro que esse PL ele não se discute a legitimidade da recuperação judicial nesse PL. Assim. Isso não pode ser tratado em projeto de lei emergencial. Essa questão ela teria que ser discutida no PL 6929, que trata da reforma ordinária e definitiva da lei. Nesse caso, esse agente econômico é apenas para o sistema preventivo. Para a recuperação judicial, continua valendo a regra do artigo 1º da Lei 11.101 dos empresários ou sociedades empresárias. Com relação a mais um ponto aqui que a doutora Maíra ela fez mais um questionamento, com relação a como evitar oportunismos com a aplicação desse PL. Cabe frisar aqui, Maíra, que o ordenamento jurídico ele já possui mecanismos para tratar os casos de abuso de direito ou de má-fé. E, assim, ele já possui esses mecanismos, então não haveria necessidade de tratar novamente disso nesse PL emergencial, que ele é temporário, que ele vai vigorar até, provavelmente, caso seja aprovado, até 31 de dezembro. São essas minhas considerações aqui, só estendendo um pouquinho a resposta do doutor Neto, que foi brilhante aí. Tem mais uma coisa, se me permite, doutor Irine. A grande questão é a seguinte, eu acho que em âmbito de recuperação judicial e extrajudicial, essa questão de oportunismo ou de conveniência e necessidade de eventual aditamento de plano, eu acho que nós podemos fazer a depuração não só pelo Poder Judiciário, mas também começar a trazer os credores à sua natural responsabilidade do exercício do direito de titularidade da análise da viabilidade econômica. Então, ou seja, trazendo de novo, eu não consigo pagar meu plano, tudo bem. O que você consegue cumprir do plano de recuperação judicial hoje? Qual foi o decréscimo na sua atividade empresarial? Tudo isso pode ser apurado pelo Poder Judiciário com auxílio do administrador judicial. E depois os credores, eles têm a responsabilidade também de promoverem uma análise a respeito se aquela atividade ela continua sendo viável ou não. Né? Então, as pessoas esquecem o seguinte, que a todo direito corresponde uma responsabilidade. E eu acho que agora essa depuração sobre eventual oportunismo, necessidade
o cabimento de rediscussão de planos, ela deve ser feita tanto pelo Poder Judiciário no controle de legalidade, como pelos próprios credores na análise da viabilidade econômica da atividade. Doutor João, realmente eu jogo a bola e vocês dois aqui, doutor João e o Neto, vocês tratam do tema de forma brilhante. É uma honra para mim estar aqui presente com vocês. Você colocou a cerejinha no bolo na minha resposta. Obrigada. Doutor Antônio, para finalizar, acerca dos agentes econômicos, eu gostaria depois de franquear a palavra a todos vocês, mas nós já estamos com 1h30 de bate-papo, muito produtivo, estou extremamente satisfeito e feliz de estar podendo compartilhar esse momento com vocês, e realmente é um momento histórico, não só pela crise, mas por toda a necessidade que estamos atravessando de nos reinventarmos e também reinventarmos o Poder Judiciário e a satisfação de direitos, voltado notadamente à preservação das empresas. Doutor Antônio, por favor. Está sem o áudio, Antônio. Áudio, Antônio, por favor. Desculpe. Vamos lá. Então, isso foi uma discussão que a gente teve quando começamos a montar um roteiro, os requisitos necessários para ingressar no Sejusc pré-processual. Se nós íamos exigir que o empresário demonstrasse necessariamente os requisitos que teria que demonstrar para pedir recuperação judicial, que seria um Sejusc pré-processual para recuperação empresarial, ou se nós seríamos mais tolerantes e admitiríamos qualquer agente econômico, ainda que não o conceito jurídico de empresário, né? O projeto, como a doutora Irine falou de maneira muito precisa, ele é mais restrito. Só podem ingressar os empresários propriamente ditos, de acordo com a teoria da empresa do Código Civil. Aqui no Sejusc, recuperação empresarial não é recuperação judicial, recuperação empresarial, né? A gente vai tratar da recuperação do agente econômico, aqui o empresário em sentido amplo. E eu acredito que é uma tendência muito grande de se ampliar cada vez mais a definição de quem é empresário, né? Há algumas decisões recentes, por exemplo, tentando estender a condição jurídica de empresário para associações, para clubes de futebol, para os rurais, ainda que sem registro, enfim. Acho que a nossa tendência é avaliar não o empresário do ponto de vista da teoria da empresa, por um critério dogmático, objetivo e restritivo, mas sim o agente econômico que produz produtos, produz serviços, que articula os fatores de produção para, de certa forma, circular riquezas no ambiente econômico, ainda que com fim lucrativo, né? Então, aqui, para a gente tem tratado o empresário de maneira mais ampla. Então, quem for agente econômico, ainda que não se adeque ao perfil técnico de empresário, pode participar do Sejusc recuperação pré-processual, recuperação empresarial, né? Então, essa é uma pequena diferença em relação aos procedimentos pré-processuais do Sejusc e os procedimentos pré-processuais de jurisdição voluntária, que é uma presença, são graus de escala, é uma escala, né? Aqui nós não temos nenhum processo, nem de jurisdição voluntária. O projeto prevê um processo de jurisdição voluntária, e aí nós temos a jurisdição contenciosa, que é uma recuperação judicial, embora há quem diga que a natureza jurídica não é bem essa. Mas, de forma, para facilitar o entendimento, uma ausência de jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. Eu quero só deixar um abraço também para o meu amigo, o desembargador Mário Luiz Hamidoff, parabenizar. Ontem ele assumiu a 17ª Câmara Civil aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Câmara com competência de direito empresarial. O professor Mário Hamidoff é um brilhante professor de mestrado e doutorado da Uninter, da Unicuritiba, e a gente discute muito, escrevemos juntos, discutimos juntos muitos temas dessa fase do direito empresarial. Ele é muito inspirador. Quero deixar um abraço ao meu amigo, ao meu irmão, o desembargador Mário Hamidoff, e a desembargadora
Mônica de Piero, também, que é a nossa referência, é uma batalhadora pela causa. A doutora Irine falou, fez mais de 40 mil acordos na recuperação da Oi. Então, é uma pessoa que a gente deve muito respeito, gratidão e consideração por tudo que ela representa, não só na condição de magistrada, mas também na condição de professora, estudiosa e de pensadora. É isso, Romulo. Eu acho que as contribuições são essas. Quero parabenizar o João. O João foi muito preciso. O João é tecnicamente muito bom. Aliás, a turma da falência, das varas de falência de São Paulo, né? O Daniel Carnio, o Paulo Furtado, o João, o doutor Sacramone, é um quarteto ali de grandes juízes, viu? Grandes juristas, grandes pensadores, professores, todos com muita capacitação. Eu tive a grata satisfação de conhecê-los pessoalmente, conviver um pouco com eles fora do âmbito da magistratura, mais do âmbito acadêmico. São mentes brilhantes e que, de certa forma, nos dão orgulho de participar, de ser da carreira da magistratura, né? É isso. Muito obrigado, doutor Antônio, pelas considerações. Para mim também é uma enorme satisfação estar aí compartilhando esse ambiente muito produtivo com vocês. Eu gostaria de registrar aqui algumas audiências. O doutor Sérgio Tedeschi, advogado empresarial também aqui de Curitiba, a doutora Marília Xavier, muito nossa colega aqui da Escola Superior de Advocacia, coordenadora da área de Direito Privado, também o doutor Eduardo Tesseroli, nosso amigo de caminhada, já foi diretor jurídico aí da Copel, e Alberto Gondstein, também professor de Direito Empresarial da Unicuritiba, está aqui conosco. Um forte abraço a todos. Eu gostaria de passar a palavra para o doutor João, fazer suas considerações finais, e após para a doutora Irine. Doutor João, a palavra está com o senhor. Eu quero só parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, pela brilhante iniciativa de fomentar um pouco mais de debate sobre o PL. Eu acho que nós jamais teremos um texto de unanimidade, mas a partir do momento em que canais sejam abertos para que todos possam contribuir com ideias, com sugestões, com críticas que são importantes, né? Eu acho que a partir do momento que a gente possa ter efetivamente uma visão mais geral e universal do tema, certamente nós chegaremos a um texto de consenso, né? Nunca será um texto perfeito, é inerente à própria condição humana não conseguir fazer nada perfeito, né? Mas é muito importante um debate como esse para que a gente possa difundir o projeto, trazer questões, informações, a fim de que a gente possa contar com um arcabouço jurídico mais próprio para o enfrentamento dessa situação horrorosa que estamos vivendo. E sempre, aí não é um discurso de hipocrisia nem nada, mas cada qual na sua função, com a missão de contribuir para a melhora e a retomada da normalidade do nosso país. Um fraterno abraço para todos. Obrigado, doutor João. Eu gosto muito também de participar dos congressos de direito empresarial da ASP em São Paulo. Sempre estamos recebendo aqui a doutora Paula Forgione, no Paraná, que é uma amiga de grande estima. Então, o professor Satiro também está sempre aqui conosco. O professor Paulo Campos Salles de Toledo, que é um amigão, adora estar aqui conosco. E eu tenho certeza que na próxima presencial vocês já estarão intimados para comparecer aqui na comarca de Curitiba para engrandecer o debate do direito empresarial. A Irine, o João, o doutor João, o doutor Antônio, muito obrigado mesmo. Gostaria ainda de registrar aqui, os amigos não param de mandar mensagem aqui pelo WhatsApp. O doutor Leandro Rosa, um grande advogado eleitoralista também aqui no Paraná, está conosco aqui, atento a todas as questões. Doutora Irine, por favor, suas considerações finais. Doutor Rômulo,
Primeiro, quero agradecer à casa, à OAB, à ESA, por possibilitar esse debate sobre um tema de extrema importância e relevância, sobretudo nesse momento que estamos passando, dessa crise sem precedentes. Quero agradecer e dizer que me sinto honrada de estar aqui ao lado do Dr. João e do Dr. Neto. Um prazer incrível poder debater com vocês. E não só debater, né? Na verdade, aprender, porque todo dia eu aprendo pelo menos um pouquinho, e vou tento chegar perto do que vocês representam com relação a esse conhecimento. Volto a agradecer a presença de tantos amigos queridos, de tantas mensagens, de tantas pessoas que eu vejo aqui, não no chat, só no chat do YouTube, nos grupos que nós temos, pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que participaram de alguma forma aqui conosco, quase 2 horas já de live, de debate, e realmente é incrível conseguir isso numa manhã de sexta-feira, em plena pandemia, né? Enfim. Doutor Rômulo, certamente estaremos em breve todos juntos, fisicamente, debatendo sobre o tema, tanto no Paraná, quanto outros estados também. E aqui fica meu abraço carinhoso para todos vocês, não só os meus amigos debatedores, Rômulo, mas também a todos os que tiveram presentes aqui conosco via chat. Já mencionei vários nomes aqui ao longo do debate e, enfim, estendo a todos os outros, porque fazer de forma nominal fica muito complicado e esquecer alguém também é muito, muito chato. Agradeço e fico aqui. Obrigada. Obrigado, Irine. Mais uma vez, muito obrigado a todos os que fizeram parte aqui, doutor Antônio, em breve estaremos juntos. E a todos que nos assistiram, obrigado pela paciência, atenção. Como a Irine falou também, eu tenho uma grande honra de estar aprendendo, somos aí. E eu gostaria de dizer a vocês que a nossa live está gravada, estará disponível no site da Escola Superior de Advocacia. Então, em breve, eu encaminho o link para vocês, para que todos, eventualmente, que não puderam assistir ao vivo, possam assistir através das plataformas disponíveis pela Ordem dos Advogados do Paraná. Eu agradeço a todos em nome da Ordem dos Advogados, estamos à disposição. Registro sempre apoio do nosso presidente Cássio Lisandro Teles, da nossa vice-presidente Marilena Winter, todos grandes amigos. Eu tenho muita satisfação hoje de ser o coordenador geral das mais de 75 comissões temáticas que nós temos na OAB e ser oriundo da Comissão de Direito Empresarial, que fez um grande trabalho aí nos 2 últimas gestões, e isso me qualificou para que o doutor Cássio me intimasse para essa função de coordenação das comissões. Agradeço de coração. Vamos, então, encerrar a nossa live. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Salve. Até mais.